Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui hoje com mais uma palestra preventiva, hoje sobre um tema importantíssimo, né? Para os nossos gestores, educadores, para as famílias, que é a parte da prevenção ao bullying, né? E como fica a situação da educação, o retorno às aulas nesse tempo de pandemia. E hoje a nossa convidada é a nossa palestrante do Professor Solidário, né? A nossa grande parceira Raquel Manzini, né, a doutora Raquel Mazini, da IP Psicologia. Então vocês podem nos acompanhar, deixar aí a sua pergunta a respeito do bullying, tirar todas as suas dúvidas, você professor, você educador. O professor solidário ele traz essa palestra, né, solidária nas escolas de prevenção ao bullying, né, com essa parceria com a doutora Raquel Manzini e com a IP Psicologia. Então um tema de suma importância. Daiane, seja bem-vinda, né? É um tema de suma importância, né? A gente tem visto várias ocorrências aí nas escolas, né? De violência, às vezes até de esfaqueamento de crianças em decorrência do bullying, né? E como a gente deve tratar isso? Esse será o nosso bate-papo hoje aqui, a nossa conversa com a doutora Raquel Manzini. Ela já deve estar pronta lá já para entrar. Doutora Raquel, a partir do momento que ela estiver pronta aí, pode mandar aí o convite para a gente iniciar o nosso bate-papo. E vocês, espectadores que estão aí acompanhando o Professor Solidário, pode deixar a sua pergunta que com certeza a professora Raquel Manzini, a nossa palestrante, irá responder para vocês. Tranquilo? Então, essa é uma das palestras do Professor Solidário, né? Dentre outras, prevenção à violência doméstica. Tivemos a palestra na semana passada e vamos ter outras palestras. Enquanto as aulas não retornam, a gente vai tratando as nossas palestras aqui em lives, né? A doutora Raquel já está aqui conosco, né? A IP Psicologia, nossa grande parceira nas ações sociais e nas palestras também, né? Essa grande parceria é fundamental para que a gente possa trabalhar essa prevenção nas escolas. Beleza? Vamos ver aqui. A doutora Raquel já vai entrar aqui. Doutora Raquel Manzini, minha grande amiga, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Saudade de você. Saudade de você também. Quanto tempo, não é? Com esse vírus, a gente não se encontra mais. Raquel, então hoje nós estamos aqui. Você está me ouvindo bem? O áudio está bom aí? Está me ouvindo bem? Conseguindo me ouvir Tô bem? bem. Eu vou botar o meu fone para ficar melhor, mas estou te ouvindo. Tá. Então hoje nós estamos aqui dando o nosso pontapé inicial com a nossa primeira conversa, né, Raquel? Já tínhamos algumas palestras aí programadas, mas essa pandemia veio a suspender as aulas, inclusive as nossas palestras. Primeiramente, eu quero te dizer que é uma honra tê-la conosco e principalmente agradecer por ter, desde da primeira vez que eu te convidei, né, para o Professor Solidário, para essa ideia solidária, você e a IP Psicologia sempre abraçou a causa. Então, é uma causa que a gente vem trabalhando junto com as escolas públicas desse intuito preventivo. Então, nada mais como você mesmo possa fazer aí um pouco da sua apresentação. Eu não quero pecar em deixar passar alguma coisa. Bom, meu nome é Raquel Manzini, eu sou psicóloga clínica. Eu atuo com crianças, adolescentes e adultos na IP Psicologia e Saúde, né? E também sou psicóloga jurídica, onde eu conheci o professor Rodrigão. E também atuo com palestras, eventos para professores, né? Estou bem ligada nas questões relacionadas à educação, à escola, e estamos aí nesse projeto maravilhoso, não é? De levar solidariedade, amor e carinho às escolas. E é assim que acabar a pandemia, não é, professor? A gente estará lá nas escolas fazendo coisas bonitas, cartazes e projetos. Com certeza, nós iniciamos aí, tivemos a primeira palestra lá na Escola Classe Monjolo, né? E íamos a hora que o pontapé ia começar mesmo, infelizmente veio essa pandemia, que é inclusive um dos temas aqui hoje da nossa conversa, né? Pandemia e bullying, que é algo novo para todo mundo, né, Raquel? Todo mundo hoje está enfrentando, os educadores, as famílias. Então hoje a gente tem que ter, é um bate-papo que a gente tem que ter hoje para ver quais os efeitos, né? Tem os efeitos positivos e também tem os efeitos negativos, né? Qual lição a gente vai tirar
dessa pandemia. Você com certeza já ministrou inúmeras palestras nesse sentido, e você pode compartilhar conosco o que você tem vivenciado dos anseios da família, dos professores, de alunos. Uhum. Bom, então a pandemia, o lado positivo, né, que como você disse, pode ser um momento para a gente tirar lições para a vida. A pandemia nos obrigou a dar uma parada, né, em tudo, né, fez com que a gente refletisse sobre a nossa rotina, os nossos cuidados com os filhos, com as nossas crianças, né, com os nossos pais, refletisse sobre a organização da nossa rotina, fez com que a gente desse assim um novo valor para a nossa vida e para as pessoas que a gente ama. Isso aí é muito positivo. Mas junto com a pandemia também vieram cobranças, né? Ou seja, que os alunos, que as crianças comecem a estudar e ter um envolvimento com as aulas online como um adulto teria. Teria, né? Hipoteticamente. Nós adultos sabemos o tanto que também é difícil a gente perseverar no estudo online, né? Não é nada fácil essa ferramenta de estudo para todo mundo. Tem pessoas que tiram com muita facilidade, outras nem tanto. Então, um grande desafio aí envolvendo a pandemia é essa questão que eu vejo recorrente, né, na internet, nas pessoas que me procuram, a dificuldade de crianças e adolescentes se engajarem no estudo online. E tem sido um sofrimento muito grande para os pequenos e também para os pais. Né? Eu tenho crianças também, como você sabe, né? Tem dias que é muito fácil, eles querem participar, dependendo da aula eles gostam, porque é uma aula que tem mais música, tem mais brincadeira, mas as aulas que envolvem mais conteúdo acabam tornando esse processo de ensino-aprendizagem mais difícil para eles, né? Então querem levantar, não querem ficar o tempo todo, mas eu vejo também muito estresse extrapolando nessas relações familiares por uma cobrança também do adulto. Até que ponto a gente não deve aceitar que nós não somos professores dos nossos filhos, em que em alguns momentos, ok, né? Por que tem que ser tudo tão perfeito, tem que ser feito tudo de forma tão completa, principalmente para os menores, né? Para as crianças de educação infantil. Até que momento a gente não pode falar, não, pode sair um pouco mais cedo, depois a gente termina essa atividade, ou deixa para o final de semana para fazer, né, alguma atividade que ele entendeu que era para fazer, mas não estava com tanta vontade. Respeitar um pouco o ritmo da criança, crianças um pouco mais velhas, a gente também entrar num processo de diálogo, essa aula é importante para você, tentar ao máximo dar autonomia para a criança, não ficar do lado cobrando, né, que ela faça o certo, que ela responda certo, que ela seja participativa. Talvez a criança já era tímida na escola, aí o pai quer que agora na aula online ela seja participativa, esteja o tempo todo lá interagindo no chat com a professora, ela não vai fazer isso. Então a gente tem que respeitar um pouco o ritmo das crianças, respeitar a nossa rotina. Não é fácil para ninguém, é estressante aqui, é estressante na casa de todo mundo que tem filhos, mas começa a ficar um pouco mais leve quando a gente começa a pensar de uma forma um pouco mais ponderada, né? Pelo menos aqui em casa todo mundo já passou de ano, na minha opinião. O que eles fizerem já está ótimo. A gente não está de férias. Não foi uma escolha fazer aula online. Foi uma coisa que caiu como uma bomba no colo de todo mundo. E é uma questão de um vírus, de uma situação que a gente não sabe como vai ficar o dia de amanhã. Já tem notícias aí de mutações, o vírus vindo em outro formato, mais pessoas morrendo. Então, é uma situação catastrófica, né? Então, já tenho medo da contaminação, já tenho medo de contaminar alguém. Não, você agora ainda tem que ser um aluno perfeito, você tem que fazer tudo o tempo todo. As escolas também têm que refletir sobre isso. Eu tenho relatos de adolescentes que eu acompanho no atendimento online que estão, assim, extremamente estressados, porque o atendimento se tornou algo completamente, a aula se tornou algo completamente acima da capacidade dos adolescentes. São centenas de fichas para entregar no prazo de 15 dias, um monte de prova, um monte de simulado. Eu fico, gente, mas se fosse presencial, essa cobrança seria nesse nível? Provavelmente não. Então, assim, acho que as pessoas devem entrar num acordo, numa conversa. Eu vejo pouca participação das escolas também em preparar os pais, em falar assim, gente, relaxa, fica calmo, fica tranquilo. E muito mais assim, não, vamos lá, vamos fazer, vamos produzir. E muitas vezes as crianças, até os adolescentes também, não estão preparados para essa metodologia, estão cansados, né? É o retorno das aulas e até mesmo o enfrentamento dessa pandemia hoje, ele exige do aparato do Estado, no quesito de educação, uma equipe multidisciplinar, né? Só que, assim, psicólogos na área de assistência social,
Só que hoje nós sabemos que há essa deficiência, inclusive tem uma lei do final de 2019, que foi uma lei promulgada, né, onde o Legislativo Federal ele veio com essa lei para implementar o atendimento psicológico, né, de psicólogos e assistência social nas escolas. Essa lei foi vetada, inclusive, posteriormente houve a derrubada do veto, e aí ainda não foi implementada, né? Seria uma das situações que hoje poderia, com certeza, talvez na sua opinião, que é profissional da área, colaborar para ajudar os educadores, os familiares, se, como se diz, a enfrentarem essa pandemia, né? E a retornarem às aulas, né? Uhum. Com certeza, porque a participação da gente, né, de nós que somos da psicologia, é muito importante nesse processo de ensino-aprendizagem, na aula presencial e também na online. Por quê? Nós vamos entrar em contato com situações e análises, né, de comportamento, prever consequências dentro, né, de cadeias aí de comportamento, para trazer mais conforto e trazer ainda mais segurança para os pais e para os alunos nesse processo, né, de alfabetização, ou seja, no ensino médio. Então, a nossa participação nesse processo é muito importante, né? Eu vejo como algo fundamental. E sinto um pouco falho mesmo, né? Não vou dizer assim todas as escolas, mas as escolas e os pais que me procuram querendo mesmo orientações muito práticas, o que fazer nesse momento, né? Porque tem muita insegurança, tem muito medo, muita expectativa, né? Muito receio do que vai acontecer com os filhos, se meu filho está aprendendo ou não. E muitas vezes nós, a psicologia, podemos dar ali um conforto, né, e uma orientação diferenciada. Ou seja, gente, está todo mundo num processo de sofrimento, não é só você, só o seu filho na sua casa, né? Não é perfeito para todo mundo todos os dias. Tem momentos que realmente o processo vai ser falho, a criança não vai querer aprender, não vai querer ficar na frente do computador. Mas, poxa, será que não é o momento da gente liberar um pouco mais cedo, deixar entrar um pouquinho mais tarde, fazer atividade depois, né? Corrigir depois com a criança, né? E também trabalhar com ela outras coisas também importantes. Muitas vezes eu vejo como mais importante manter a rotina. Olha, agora é hora de parar, agora é hora de ir para a sua aula, do que a cobrança de ser nota 10, o aluno nota 10 nesse momento da pandemia. Há também os pais hoje têm que incorporar a função de professor, né, Raquel? E hoje, com toda essa Exatamente. situação que nós temos, os professores também, é algo novo para todo mundo. Até os professores estão se acostumando, tentando se acostumar com a aulas online, a gravação, a transmissão do conhecimento online. Eu digo até para os próprios amigos que nós estamos avançando anos, né? Ou seja, o que nós esperávamos para daqui a 10, 15 anos, e a pandemia está nos mostrando agora. E aí eu fico pensando também, tem pais que estão hoje no teletrabalho ou que estão em casa que possam auxiliar essas crianças, esses jovens, né? Mas eu fico imaginando também, por um lado, como é que ficaria a parte emocional, as pessoas, por exemplo, os pais que estão trabalhando e essas crianças estão em casa hoje. De certa forma, o conhecimento dessa criança pode ficar bem precário, né? Até porque a gente tem que avaliar essa questão, né, da aula online e da pandemia de uma forma mais realista. A maioria dos pais, né, pais e mães, eles já trabalhavam antes da questão das aulas online, estão em home office. Os que têm a graça, né, de estar em home office, porque a gente sabe que o nível de desemprego, não é, está aumentando assim, de forma crescente, avassaladora, muitas pessoas estão sem trabalho e também é uma fonte de estresse. Imagina um pai em casa, sem trabalho, com medo de como vai pagar as contas, também é um fator aí que coloca as crianças numa situação mais vulnerável, com certeza, né? Mas pensando nessa situação do home office que você citou, já é desgastante para o pai ou para a mãe estar lá no home office, muitas vezes tem um só, né, computador, um só equipamento, tem que ceder o equipamento para o filho, colocar no próprio celular, colocar no notebook. A realidade que eu vejo, a realidade que eu acompanho no consultório, que eu vejo de pais, de coleguinhas dos meus filhos. Então, assim, é aí que está a questão da aceitação da escola e dos pais, que nesse esquema não tem como sair tudo perfeito. Não tem como todas as atividades serem feitas com muito esmero, não tem como todas as atividades serem corrigidas prontamente, a letra da criança ficar perfeita.
ela fazer todas as fichas, ela colocar tudo lindo, maravilhoso no portfólio, porque há momentos que a criança vai estar cansada, há momentos que os pais estão cansados, né? Eu vejo por mim mesmo também, tem momentos que dias de aula, né, dessa questão do home office, que nos consome, os atendimentos online, então fica uma coisa mais ou menos ali. Mas tudo bem, né? Vai tornar isso algo assim, não, agora tem que ser perfeita, vou me tornar professora do meu filho, professor do meu filho. E tem pais que já não tinham nenhuma paciência. Tem pais que têm dificuldade mesmo em sentar com o filho e ajudar no dever de casa. Dependendo da situação da família, muitas vezes eu oriento. Já que esse processo está muito estressante, coloca um professor particular uma vez por semana para tirar as dúvidas do seu filho ou da sua filha. Porque tem pais que realmente não têm didática nenhuma, não tem paciência, já tinha dificuldades na escola quando era criança, não gosta desse processo aí de livro, de buscar respostas e tudo. Paciência, vai ser bom e excelente em outros aspectos da paternidade, da maternidade, né? Aí agora, como se num passe de mágica, tudo fosse muito fácil, muito simples, e não é fácil. Muitas vezes eu vejo escolas, eu vejo propagandas, né, a respeito dessa questão da aula online, como se tudo tivesse resolvido. Não está resolvido. As pessoas estão em sofrimento, ninguém está em casa. Nossa, que coisa maravilhosa. Está todo mundo com medo do que vai ser o dia de amanhã. Tem pais com medo se vão ter ou não vão ter emprego no mês que vem. E colocar a aula online como a solução de todos os problemas, de fato, não é. Então, inclusive, até coisas eu acho que as escolas poderiam fazer mais. Reservar um dia na semana da aula online para bate-papo entre as crianças. Momentos da aula online reservados só para as crianças conversarem no chat. Dia de trocar charada, dia de deles brincarem entre eles, né, de forma virtual. Isso é muito mais importante, muito mais papel da escola, na minha visão, do que simplesmente ficar. A gente tem que cumprir a grade horária e cumprir todo o currículo. Porque isso vai ser dado de mais ou menos mesmo, gente. Ninguém foi treinado para esse processo antes dele acontecer, por conta de uma pandemia. Então, tem momentos também dos professores conversarem com os pais. E, por exemplo, na minha realidade de várias mães que eu acompanho, né? Os pais estão do lado ali, mais ou menos, da aula online, porque não incluir, muitas vezes, os pais nesse processo. Mãe, você está aí? Quem está aí do seu lado? Fulano. Ah, minha mãe. E aí, mãe, como é que você está? As pessoas, a gente quer conversar, a gente quer falar, a gente quer ver gente, né? A gente só está dentro de casa. E não ficar numa situação como não a aula está acontecendo. Há relatos de crianças que saem correndo, que se escondem embaixo da mesa, crianças que começam a chorar quando percebe a mãe pegando o equipamento, né, o notebook, colocando online a professora. Por que esse processo está sendo sofrido? Que pressão está em cima dessa criança, muitas vezes do adolescente, para ele ser um aluno modelo agora? Né? Quantos adolescentes que eu pergunto para os pais, mas como ele era antes da aula online? Ah, ele fazia mais ou menos, o caderno dele vinha em branco. Aí agora quer que seja perfeito? Assim? Não vai ser. E nós temos também a outra realidade, ao encontro do que você acabou de falar, a realidade daquelas famílias que não têm acesso hoje à rede de computadores, né? Não têm acesso à internet. Podemos citar, por exemplo, onde você ministrou a primeira palestra, que é uma escola rural, onde às vezes aquela Sim. família não tem nem o que se alimentar. Você imagine como vai ficar, né, esse ano letivo dessas famílias, dessas crianças. Até eles engatarem ali na situação, nós já vamos estar chegando aí praticamente no final do ano letivo. Mas é como você falou mesmo, né? Uma situação que todos nós estamos vivenciando, é uma surpresa para todo mundo. E não dá para a gente cobrar hoje a mesma qualidade do ensino presencial, né? Até porque os professores estão agora começando a acostumar a essa habitualidade do ensino online, né? E aí, Raquel, o que eu gostaria de ter que ver com você é o seguinte: agora a gente está se preparando talvez para o retorno das aulas, digamos que agosto, né? Com a possibilidade de retornar às aulas em agosto. As consequências que pode ocasionar aí dessa pandemia nas escolas, né? A evasão escolar, o impacto emocional, né? Como a escola pode trabalhar isso de uma forma preventiva? Já os educadores podem se preparar para esse retorno, né? Essa sua pergunta, ela é sensacional, até porque eu não tenho uma resposta pronta para ela. Eu não consigo pensar no retorno para a escola em agosto.
Porque olha só, vamos pensar em crianças. Como é que você vai falar com crianças de 3, 4 anos de idade que não pode pegar na mão do colega, não pode sentar do lado, não pode ir para o banheiro, né, de duplo, de trio, não pode comer a comida do colega. As crianças vão fazer o que na escola? Elas vão ficar a 1 metro de distância uma das outras? Crianças de 3, 4 anos de idade? Ah, não, tudo bem, então vamos fazer um retorno gradual, vamos voltar os mais velhos. Qual é a realidade que a gente tem? Não só nas escolas públicas, tá? Nas particulares também, por uma questão financeira, turmas com 40 alunos, 35 alunos. Como é que as escolas vão fazer? Como é que o adolescente vai ficar a 1 metro de distância do colega? Então, assim, como que isso vai funcionar? Né? E qual é o custo emocional para os alunos, independente da faixa etária, e para um ambiente onde ele sabe que não vai poder interagir com ninguém, sendo que a escola, por si só, é um espaço de interação. Um dos grandes ganhos da escola, né, que faz com que ela seja tão importante na nossa vida, é que é um espaço privilegiado de socialização, de negociação, de conflitos, de construção de relações importantes, trabalhar em grupo. Como que a gente vai fazer isso na escola? Como é que vai ser o intervalo? Você consegue pensar comigo? Um intervalo, seja de ensino médio ou de educação infantil ou do ensino fundamental. Como é que vai ser o intervalo? 1 metro, no mínimo, né? De distância do colega, todo mundo de máscara, crianças de 3, 4 anos de máscara. A máscara vai voltar na mochila do colega, vai ter reunião na escola, mãe reclamando que a máscara veio suja, que ele foi com a máscara do Homem-Aranha, voltou com uma máscara que não era dele. Porque são crianças. Então, eu não sei qual é o ganho do retorno dessas aulas, né? Quem é que vai ganhar com isso, de fato, né? Porque eu sei que tem pais que estão com a pressão de voltar a trabalhar em agosto. São realidades muito difíceis, são muitas variáveis aí na sua pergunta. É uma pergunta extremamente complexa, porque eu sei que tem pais aí desesperados que em agosto vão ter que voltar a trabalhar, não tem onde deixar os filhos, e aí voltar para a escola é uma solução, mas o nível de contato a gente sabe que é grande, né? O nível de contágio se torna muito grande, a gente ainda não tem uma vacina, a gente não tem um tratamento certo, né, e claro, um protocolo ali fechadinho, né? Tantas pessoas estão morrendo, então realmente eu vejo como muito preocupante esse retorno. Na educação infantil mesmo, eu fico muito receosa. Como é que as escolas vão fazer esse retorno acontecer de uma forma saudável, né? Porque as crianças estão lá, como é que vai ser? Não pega no seu colega, não pega. Imagina o custo emocional para a criança. Tia, vem aqui, que é da educação infantil. Caiu, machucou. Não, não pegue nele. Não pegue no menininho, né? Não pegue. Como é que vai ser isso? Então, para que voltar? Se a escola é para isso, é para interação, é para brincar, é para fazer rodinha. Como é que vai ser a roda? Com 1 metro de distância. Então, a escola deve ser um lugar acolhedor. As crianças já estão muito tempo fora da escola, então vai ter que voltar. Vamos supor que não tivesse o vírus, deveria ser uma volta igual ao retorno das férias, né? Então tem que ter o acolhimento, aquela coisa afetiva, o encontro, o abraço, a questão da rodinha, a questão do contato. Os adolescentes também, a questão do contato. E aí, cara, sentar do lado e tal. Em agosto, isso, como é que vai funcionar, né? O impacto emocional e psicológico é muito grande, né, Raquel? É como você falou, as famílias e até os educadores, a escola também tem que estar preparada até mesmo com um adiamento, né? Ou, às vezes até para esse ano letivo aí, às vezes esse ano letivo como perdido, a depender da situação do retorno ou não das aulas esse ano. É como você mesmo disse, né? A gente tem que analisar com o tempo, né, o avanço, né, até mesmo a chegada de uma vacina. Nesse tempo de pandemia, você percebeu que aumentou o número de atendimentos de alunos, de pais relacionados a esse tema escola, situação pandemia? Sim. A busca tem sido cada vez mais crescente de pais procurando atendimento e orientação online, né, a respeito de como fazer com os filhos adolescentes que não estão fazendo nada da escola, só querem passar o dia todo jogando, passar o dia todo conversando no WhatsApp com os amigos, assistindo a aula mais ou menos, né, fazendo simulado de qualquer jeito, sem entender muito o que eles devem fazer, o que não devem fazer, se esse ano está perdido, se não está perdido.
argumentos muito bons dos adolescentes, né? Mas, mãe, se o ano está perdido, por que eu tenho que estudar? Eu estudo ano que vem, né? Então, e os pais muito inseguros, né? Eu cobro ou não cobro? Eu deixo do jeito que tá ou não deixo? E o que eu tenho trabalhado muito com eles é a gente chegar num meio termo, num equilíbrio. Ou seja, não cobrar demais ou não cobrar nada. O melhor ponto, né, em geral, nessas situações de dúvida, é o equilíbrio, o meio termo. Então, não é deixar o adolescente fazer o que ele quiser, não ter rotina nenhuma, como tem casos que eu estou atendendo, né? O adolescente não tem rotina para comer, não tem rotina para tomar banho, não tem rotina para nada, nada. Como se tivesse nem de férias, assim, porque não está seguindo o mínimo, né, de rotina. Mas também não tem uma rotina extremamente rígida, né? De ter que estudar o dia inteiro, ter aula o dia inteiro, fazer atividades uma atrás da outra, ou seja, um equilíbrio. Qual seria mais ou menos assim algo que a gente pode considerar equilibrado, saudável dentro daquele contexto daquela família? Algo que seja um ponto assim de paz para os pais, eu estou fazendo o meu melhor, e para o adolescente. O ano não está perdido, eu estou mantendo a minha rotina minimamente ali. Do que o adolescente está fugindo, do que a família está fugindo. Ah, o meu filho não fica na aula online, mas você marca o horário para ele entrar na aula online, você dá o almoço antes da aula, você organiza o ambiente para ele ter essa aula, você fica do lado, nossa, que gracinha, você está fazendo sua aula, que coisa boa. Ou, ah, não, hoje você vai sair um pouquinho mais cedo. Se você ficar pelo menos metade, a outra metade você fica só um pouquinho, fazendo negociações, ou simplesmente quer com uma criança de 4 anos ter uma postura de um adulto. Ah, não, agora minha aula, deixa eu assistir aqui com muita seriedade. Então, assim, cada caso é um caso, a gente faz análises, né? Nós, a psicologia, somos, né, estudamos, né, para isso, para a gente fazer análises individualizadas de cada família e chegar a um ponto de equilíbrio, para trazer paz e felicidade para cada família dentro do seu contexto. E saúde mental, né? Como você disse, que é o mais importante. Entendi. Raquel, nós estamos aproximando aí da metade da nossa live, até para a gente adentrar então no nosso próximo assunto. Qual seria o recado que você deixaria então para os nossos educadores, para a família, para os nossos alunos aí para enfrentar essa pandemia, né? Talvez a prorrogação desse retorno das aulas ou até mesmo o enfrentamento de uma forma mais madura dessa situação. Tá, bom, para os professores eu tenho um recado. Vocês são maravilhosos. Eu acho assim que vocês são muito guerreiros, vocês são incríveis. Eu admiro muito cada um de vocês como professores, porque montar uma aula online e prender atenção em qualquer faixa etária não é algo fácil, não é algo simples, não é algo que a gente faz de um dia para o outro assim, em 5 minutos. Eu sei que é muita dedicação, é muito esforço. Eu vejo professores superando a timidez, falando aí das aulas online dos meus filhos que eu acompanho. Eu vejo professores superando limitações. Você vê que o professor limitado está dando aula do celular, fazendo o que ele pode. Então, assim, vocês professores são incríveis. Mas eu acho que vocês podem relaxar mais, ter momentos aí preparados no organograma, no cronograma de vocês, de conversa, de bate-papo, momentos de brincadeira com os alunos, momento dos alunos brincarem entre si, pensar em mais jogos entre os alunos, para tornar esse momento mais leve, mais divertido. Tentem conversar com os coordenadores, né, os orientadores da escola, para eles entrarem também em sala de aula, para acalmar um pouco o coração dos pais. Os pais, o recado, tentem entrar aí num ponto de equilíbrio, não faça o seu filho sofrer e chorar todos os dias, tenta ele levar para a aula, manter a rotina, mas ao mesmo tempo não cobre demais, não exija que seja um aluno exemplar, tenta observar o que o seu filho dá conta, o que o seu filho precisa de ajuda, tenta estimular a autonomia, ele fazer aula, dependendo da faixa etária, um pouco mais livre, mais sozinho, não fica do lado cobrando ali o acerto o tempo todo. Vamos levar com leveza, porque o mais importante é nós sobrevivermos, né, a essa pandemia, a gente sair dela, né, vivos, não é? Que Deus nos mantenha aí vivos, né, até o final dessa história, que é muito triste, né, dessa doença, né, desse vírus, e que nós também cheguemos, né, num ponto de equilíbrio de saúde mental muito bom, né, com ganhos, e não assim foi a pior fase da minha vida. Vamos implantar memórias positivas durante essa pandemia. Então, brincar de pique-pega,
de esconde-esconde com os nossos filhos, vamos relaxar um pouco, né? Desenhar, comer besteira, vamos comer besteira sim, não é? Dentro, aqueles que têm, assim, a grande dádiva, né, professor, de usufruir aí, de comer besteira, de pedir coisas novas, né? Então vamos relaxar um pouco, né? Porque a gente já está vivendo um momento muito difícil, a gente está aí com a nossa vida em risco. Vamos estressar nossas crianças, estressar o nosso dia a dia para sermos perfeitos. Adultos, relaxem, né? Quantos adultos estão entrando também em sofrimento, querendo fazer 20 milhões de cursos online agora, é inglês, é francês, é espanhol, direito penal, constitucional, civil, pós-graduação em sei lá o quê, porque tem que ser perfeito, não pode perder tempo, não pode parar no tempo. Então, qual é essa relação com o tempo, né? Como se fazer nada fosse uma doença, como se fazer nada fosse um grande problema. Mas a nossa criatividade e a nossa saúde mental, a nossa interação com quem a gente ama, vem muitas vezes do uso do tempo ocioso. Se a gente não aproveitar também o nosso tempo agora, que nós estamos obrigados a ficar em casa, né, a ficar em convívio com as pessoas que a gente ama de uma forma prazerosa, carinhosa, afetuosa, isso vai acontecer quando? Em que momento da vida? Eu acho que essas lições são mais importantes do que os nossos filhos precisam passar de ano e tirar 10 em tudo. Né? E as escolas poderiam rever isso, né, professor? Não sei se é possível. Vamos provar logo os alunos todos esse ano, todo mundo aprovou, pronto. Ano que vem a gente recupera, ano que vem a gente vê como é que faz presencialmente, dá aula aos sábados, a cada 15 dias para retomar o conteúdo fica para depois. Agora é a gente tentar ao máximo manter uma rotina, porque a rotina nos organiza, não é? A rotina traz para a gente uma sensação de pertencimento a esse mundo que nós vivemos, traz também uma percepção de tempo mais saudável, mas ao mesmo tempo, e o tempo livre, ocioso do dia? A gente não pode aproveitar fazendo coisas gostosas também? É uma situação tão complicada, porque às vezes a gente vem de um costume tão de pensar tanto no futuro e às vezes a gente acaba esquecendo do momento presente, né? E o momento presente é Exatamente. esse momento tão delicado que às vezes a gente tem que fazer uma reflexão até mesmo de aproveitar um pouco mais a vida, né? Até porque o dia de amanhã é algo totalmente incerto. E aí eu aproveito o que você falou aqui a respeito dos professores, eu também quero parabenizar todos. Olha, tem uma equipe aqui, eu conheço um grupo de escolas aqui, de professores empenhados, que estão aí trabalhando, arrecadando alimentos para ajudar as famílias que estão necessitadas nesse momento, professores que embrenharam aí em diversas ações para auxiliar essas famílias que nesse momento de pandemia estão passando necessidade, até também no sentido de auxiliá-los Nossa, a enfrentarem essa situação. Né? Então, tudo que você falou aqui eu concordo 100%. E é por é ótimo. acreditar na educação que nós fundamos esse projeto e estamos aí tentando auxiliar as escolas com as nossas palestras preventivas, né? Até porque, assim, eu, assim como você, acredita, né? Acreditamos que a educação seja o caminho para que possamos ter uma sociedade melhor para todos, né? Exato. E o que você falou me trouxe também uma outra reflexão importante. A gente fala muito, muito do nosso discurso até agora tem sido mais voltado para a classe média, né? A gente está falando de home office, a gente está falando de aula online, aproveitar o dia, comer guloseimas. A gente não pode esquecer da realidade da pandemia das pessoas que estão passando necessidade, das pessoas que muitas vezes não têm o que comer, não têm água, não têm uma casa confortável, né? Pessoas que estão passando situações muito difíceis, que inclusive, não é? Tem familiares com suspeita, né, da doença, né, de estarem aí com coronavírus e sequer conseguiram fazer um teste na rede pública. A gente sabe disso. Então é importante a gente pensar na pandemia também, poxa, eu estou reclamando tanto, né, da aula online, estou reclamando tanto da pressão, estou reclamando tanto da minha realidade. Vamos ampliar um pouco, pensar naquelas famílias que sequer tem água encanada, né, que sequer tem esgoto, que sequer tem comida dentro de casa. Então, poxa, vamos valorizar a oportunidade de ter um professor ali, numa escola particular, muitas vezes, dando a aula, trazendo recursos novos, se inventando, se reinventando para fazer uma boa aula.
as escolas públicas que estão conseguindo, né, colocar algumas aulas online, alguns exercícios por e-mail, e os alunos estão conseguindo acessar, valorizar o que a gente tem hoje. Muitas vezes isso aí é também muito, muito, muito mesmo importante para a gente conseguir sobreviver numa época de pandemia de uma forma mais humana e se transformar como pessoa, né? Se tornar uma pessoa mais solidária, uma pessoa mais humana, mais grata ao presente. Com certeza. Bom, então estamos aqui caminhando na nossa live. O nosso segundo ponto, a nossa segunda roda de conversa é justamente no quesito do bullying, né? Um tema aí um tema muito crônico nas nossas escolas, nas famílias, né? E é uma das palestras, né, que a doutora Raquel Manzini, junto com o professor Solidário e a IP Psicologia, ministra nas escolas. Você poderia esclarecer um pouquinho mais o que seria o bullying hoje, Raquel, para a gente? Tá, o bullying constitui, né, um fenômeno que acontece nas escolas, né, nas relações sociais na escola, desde que existe escola, mas mais ou menos a partir dos anos 70, lá na Noruega, que ele começou a ser investigado, né, de forma mais científica, de forma mais metódica ali, né, com mais observações em sala de aula, entrevistas com professores, projetos. Lá para o ano 2000, mais ou menos, que começou a ser estudado de forma mais científica aqui no Brasil, né, no nosso país. O bullying ele envolve o quê? Ações repetitivas de violência de um aluno ou grupo de alunos contra um aluno ou grupo de alunos. E existe uma relação de poder, né? Então tem um grupo ou um aluno que se acha numa situação de superioridade em relação aos outros. E essa superioridade, ele se sente no direito e se sente prestigiado no contexto social para humilhar, xingar, excluir, roubar pertences e colocar apelidos nos outros alunos ou no aluno que ele considera inferior. Existe todo um suporte social para que o bullying aconteça. A omissão dos professores, a omissão do coordenador, do orientador da escola, omissão dos pais. Ah, isso é coisa de criança, isso passa. Ah, adolescente, todo adolescente tem um apelido que não gosta, faz parte da vida. E essa omissão leva com que o bullying se perpetue. E também tem os alunos que riem do bullying, né? Quando o bullying acontece e um grupo de alunos começa a rir, a mostrar para o aluno que ele é popular, que ele é legal, porque ele coloca apelidos, o bullying tende a se manter. Então, é um fenômeno assim, que acontece na escola de forma muito bem arquitetada, né, socialmente falando, e é importantíssimo que a gente tenha uma intervenção consistente para que ele não aconteça. E falando de bullying e pandemia e aula online, o bullying também acontece de forma virtual. Né? Eu estou acompanhando adolescentes que estão sofrendo bullying nas plataformas online, ou seja, enquanto a aula online está acontecendo, no chat ele acompanha um grupo de alunos zombando dele, colocando apelido, citando, né, a pessoa dele de uma forma indireta, de uma forma pejorativa. Observa que há prints das telas, né? Então o aluno está lá prestando atenção, tem print da tela e esse print vira meme. Ou seja, o bullying também acontece de forma virtual e também tem acontecido nesse período da pandemia, não é algo que parou não, tá bom? E o bullying, ele tá aí, a gente fala hoje, a gente fala assim, bullying, parece até algo novo, né? Mas é algo, como você falou, está nas escolas, está na família. Às vezes você chama uma pessoa de cabeçudo, orelhudo, narigudo. Você não imagina, às vezes a pessoa leva na brincadeira, o pai leva na brincadeira, e isso também exige uma postura do educador bem séria nesse sentido, até mesmo porque a gente não sabe, não consegue mensurar os impactos, né? Os impactos que isso pode ocorrer naquela pessoa que está sofrendo bullying. No caso, até aqui no Distrito Federal, você deve ter acompanhado muito bem, que nós tivemos alguns episódios, né? De que as consequências foram além do que a gente podia imaginar. Tivemos no início do ano, em uma escola de Sobradinho 2, onde um grupo se reuniu, de crianças se reuniu para cometer bullying contra outra criança, e a outra criança acabou desferindo uma tesourada em um deles, né? E assim, às vezes as escolas, eu até tive nessa escola, conversando, colocando a nossa palestra à disposição, né? Até mesmo para dar um suporte para eles enfrentarem isso, e foi possível perceber que as escolas hoje são carentes por demais
desse tipo de situação para enfrentar o bullying, porque às vezes nós viemos de uma realidade histórica, às vezes familiar, aonde nós enfrentamos isso como uma simples brincadeira. Então, eu, na minha infância, juventude, muita gente me chamava de cabeçudo, mas eu lá sabia se isso era bullying ou não. Às vezes você leva na esportiva, às vezes outros já ficam mais tristes. E hoje, Raquel, você como especialista e pessoa que já trabalha com isso há muitos anos, quais são os efeitos hoje que podem ser ocasionados na vida ou no cotidiano daquela pessoa especificamente que sofre o bullying, né? Até ela chegar ao extremo, nós tivemos uma grande repercussão, foi do garoto australiano, né? Que sofria de nanismo até o ponto dele querer fazer um vídeo dizendo que queria se matar. Então, Não, até isso eu que sei. ponto, né, essas consequências podem chegar naquela pessoa que sofre o bullying? Bom, então assim, o bullying, né, e eu até não falei esse ponto, né, mas eu tenho um doutorado em psicologia, o meu doutorado foi voltado para estudar o bullying, e o bullying, como consequência, você falou muito bem, os adultos muitas vezes falam com uma brincadeira, algo passageiro, mas isso não é verdade. O que a gente percebe? Que o bullying traz para a criança várias consequências, né, para o aluno, para a criança, para o adolescente, que é o quê? Baixa autoestima, sensação de não pertencimento, eu odeio aquela escola, odeio aqueles alunos, odeio os professores, evasão escolar. Muito, aqui no Brasil, né, os estudos comprovam que é muito frequente o bullying ser um dos motivos, né, para não dizer um dos maiores motivos que os adolescentes faltam à escola, ou seja, faz com que você não queira ir para a escola, que o aluno se recusa a ir para a escola, baixas notas, ou seja, se o aluno vai para a escola e não consegue prestar atenção porque o tempo todo ele está sendo chamado de cabeçudo, tem alguém que passa, dá um tapa na cabeça dele, tem outro que começa a ficar zombando, tá todo mundo rindo. Se ele levanta a mão para tirar uma dúvida, todo mundo começa a zoar, né? Ele começa a não prestar atenção na aula, isso faz com que o rendimento dele seja baixo, seja uma forma de protesto, me tira dessa escola, porque nessa escola eu tiro nota baixa, eu não estou rendendo. E essas consequências muitas vezes podem chegar até a vida adulta. Então, tem um caso, né, de um adulto que eu atendi um dia, para ficar bem claro como não é uma besteira, né? Que ele chegou para mim, certo, eu quero trocar de nome. Ele tinha um nome que, quando ele falou, eu não sentia assim, por que seria motivo de trocar aquele nome? Não, mas por que trocar esse nome, né? Aí ele foi me contar a história dele, de vida, qual foi o grande motivo dele querer trocar de nome? O nome dele rimava com o nome de um animal, mas assim, sabe quando você só percebe na vida adulta quando a pessoa fala? Se não falava, a gente não associa? Mais ou menos assim, João rima com mamão. Mas se alguém chegar e falar assim, oi, meu nome é João, a gente vai ficar, rima com mamão. Adultos a gente não vai fazer isso. Mas para ele, adulto, era uma situação extremamente constrangedora responder uma simples pergunta, qual é o seu nome? Que ele lembrava da infância, lembrava da adolescência, onde ele estudou a vida inteira numa mesma escola pública, né? No caso dele, isso acontece na particular, né? Só um dado. Onde o nome dele, toda vez que ele falava o nome dele na chamada, acabou a vida dele. O ano inteiro, todo mundo associando o nome dele ao nome do animal. Entendeu? Como se fosse assim, João, mamão, né? Associava, para não falar da pessoa. E eu consegui fazer com que o relatório dele, né, fosse aprovado pelo juiz, o nome dele fosse trocado, né, a identidade dele, baseada na questão do bullying, do sofrimento do bullying. Ou seja, que ele era um adulto traumatizado, um jovem adulto ali de 20 e poucos anos, e que o nome dele, de batismo, marcava uma trajetória de violência desde os 3 anos de idade. Então, assim, o bullying não é algo banal. Se fosse, por que ele chegaria na vida adulta querendo trocar? Ele falaria, foi só uma brincadeira. Um adulto quase chorando, professor, para mim, ao relatar uma situação que ele viveu com 3, 4 anos de idade. Ele ia citando situações ao longo da vida escolar dele que eu tinha vontade de chorar junto. Eu lembro quando eu tinha 5 anos, aí um dia teve uma festa junina, quando eu estava lá perto de dançar, todo mundo começou a cantar em coro, meus amiguinhos. Fulano, tatata, né? Fazendo a rima pejorativa do nome dele com o nome do animal. Como assim é algo banal? Né? Então, assim, cria uma sensação de não pertencimento. No caso desse rapaz, um não pertencimento até o próprio nome. Esse nome não me pertence, ele não me representa. E ele entrava em sudorese quando ele ia para uma entrevista de emprego e tinha que falar o nome.
gaguejava. Meu nome é... Porque ele tinha medo da pessoa associar, e a pessoa ficava assim, gente, ele não sabe o próprio nome. Como assim? Olha que sofrimento dessa pessoa. Conseguiu trocar de nome, foi a maior vitória da vida dele, uma forma aí dele ressignificar, né, todo esse passado e seguir em diante, esquecendo, né, entre aspas aí. Então, a questão do bullying traz marcas para a vida inteira. A criança, muitas vezes, ela tem sintomas que ela relata como físicos. Dor de cabeça, dor de estômago, vontade de chorar, mão e pés frios. Mas tudo isso é o quê? Sintomas associados ao estresse. Quando nós estamos em situações de estresse, quando nós estamos numa situação de ansiedade muito grande, a gente também apresenta sintomas físicos, tensão, né? Então a criança começa a falar, não, mamãe, eu não quero ir para a escola, eu tô com muita dor de cabeça. Vai atrás, muitas vezes não é mentira. Ela está com dor de cabeça e está, muitas vezes, supervalorizando essa dor de cabeça para fugir da escola porque tem alguma coisa errada na escola. Então, a importância de nós, pais e professores, estarmos atentos. Vem cá, esse aluno já faltou 2 vezes. O que está acontecendo na escola? E o bullying, muitas vezes, como eu vi no meu doutorado, é extremamente sutil. Na minha sala não tem bullying. Os alunos se amam, aqui é tudo maravilhoso. Não sei nem o que você está fazendo aqui, Raquel. Quando eu fui entrevistar os alunos, eles apontaram. Fulano sofre bullying porque é negro, ciclano sofre bullying porque ele gagueja na hora de ler. O fulano faz bullying na hora do recreio, não quer dar bola para ninguém, fica caçoando do fulano e do ciclano porque tem sobrepeso. Então, o bullying acontece, muitas vezes, de forma sutil. E é importantíssimo que nós, adultos, estejamos atentos ao bullying, né? O que está acontecendo na aula online, que muitas vezes a criança ou o adolescente não quer participar? De forma muito sutil, às vezes, o professor... não acredito que você tem vergonha de ligar a câmera. Né? Ou a aluna tá lá tendo a aula, uai, gente, o que é isso? Tá todo mundo rindo de mim no chat, falando mal de mim? Então, estar atento ao que está acontecendo na escola é muito importante. E o bullying como um problema relacional, uma questão que acontece ali nas relações sociais, nas interações, é fundamental, porque a gente não quer que a escola seja um ambiente acolhedor, um ambiente de ensino e aprendizagem. A pessoa tem que estar bem, e não é só bem alimentada, né? Bem vestida, ela também tem que estar, precisa estar bem emocionalmente. E o bullying é contra isso. O bullying é uma violência. E uma pessoa que sofre violência, ela não fica apta para aprender conteúdos. Ela não se sente bem confortável para fazer uma pergunta, para apresentar um trabalho lá na frente, né? Todo mundo que deve estar assistindo a gente aqui tem uma situação que já viu, né, de bullying acontecendo com alguém, ou já viveu alguma situação de bullying, e sabe o tanto que isso traz prejuízo, sim. Muitas vezes o aluno é super inteligente, mas não quer lá na frente apresentar, porque, olha o nerd, olha o CDF, olha o queridinho da professora. E muitas vezes nessas situações, que é muito triste, o professor ri. Né? O professor, ele então, quando ele ri, né, Rodrigão, ele simplesmente está validando o bullying. Ele está mostrando que é legal, que é divertido. Sendo que o correto a ser feito é na hora falar, eu não estou entendendo porque vocês estão rindo do colega. Vamos fazer o seguinte, então, pode sentar, vem você que está rindo apresentar. Eu não estou gostando dessa postura. Aqui na sala de aula, ninguém deve ser tratado dessa forma. Eu não aceito esse tipo de brincadeira. Por que você está chamando ele de nerd, ou de cabeção, ou de não sei o quê? Esse tipo de apelido aqui não tem vez. Todo mundo que está rindo e todo mundo que está colocando o apelido está errado igual. Ou seja, ao tempo todo marcar aqui não, nós não aceitamos, nós não gostamos, isso não é correto, desde a educação infantil, desde os pequenininhos. Para realmente a pessoa, durante a vida escolar, ela aproveitar ao máximo a escola, fazer amigos. Falando em suicídio, né, você trouxe o caso do australiano, mas eu também acompanhei um caso de um adolescente que chegou lá comigo, tinha o quê? 16 para 17 anos. Ele não falava. Mudo. Aí ele só desenhava, respondia sim ou não, com os pais da mesma forma, tá? Falava um pouquinho mais com a mãe, mas em situações funcionais, quando ele queria comprar alguma coisa, quando ele ia no shopping, quando ele queria pedir um lanche, mas pedia para a mãe pedir para o vendedor, né? Mudo.
Aí a mãe, ai, é frescura, isso é coisa de menina, é frescura. O pai, ai, coisa de fresco, nananã, que besteira. O que ele desenhou para mim na primeira sessão? Uma situação de bullying. Ele pequenininho, com um menino enorme na frente dele, né? Tentando bater nele. Então, assim, é uma cena que ele falou que viveu na escola quando ele tinha por volta de uns 4, 5 anos de idade e vivia com o mesmo menino até os 16. A mesma criança, que agora já era um adolescente, importunava esse aluno, que era mais baixinho, mais magrinho, né? E ninguém fez nada. Ninguém fez nada ao longo da escola, da educação infantil e ensino médio. E ele disse que reclamou disso, né? Depois que ele criou confiança, começou a conversar mais, reclamou disso várias vezes com os pais, ninguém tomou providência. Eu tive que sacudir os pais, façam alguma coisa. Mudou o menino de escola, deslanchou. É algo que ele já vinha convivendo ali há um bom tempo, né? Eu Uhum. vejo também que tem pessoas que o bullying começa nessa, igual você acabou de citar, na infância, e pessoas que sofrem bullying, vêm sofrendo bullying às vezes até na vida adulta. Eu vejo pessoas, por exemplo, que às vezes você, na vida adulta, chama ela pelo aquele apelido que ela não gosta e ela acaba, às vezes, que é um que eu conhecia, que ele saía correndo atrás da pessoa jogando pedra, né? Quando ele era chamado pelo aquele apelido. Então a gente tem que entender também que o apelido, né, ele só é conveniente se a outra pessoa aceita de uma forma natural, se aquilo não afeta aquela pessoa, mas a gente não tem esse poder de saber se até que ponto afeta ou não, né? Não devemos encarar isso como uma brincadeira, né? Exato. E apelidos só são bem-vindos quando a pessoa que o recebe gosta, né? Então, assim, a gente consegue perceber pelo jeito que ela olha, pelo jeito que ela fala. E outra, para isso que existe o diálogo, né? Por isso que nós somos seres pensantes e falantes. Rodrigão, você gosta de ser chamado de Rodrigão? Não, eu não gosto. Ah, desculpa, eu não vou chamar mais. Ah, você gosta de ser chamada de, sei lá, X? Não, eu não gosto. Isso aí me ofende. Ah, desculpa, eu não vou chamar mais. Pronto. Ou seja, e esse diálogo deve ser estimulado desde os pequenininhos. Você acha que o seu amiguinho gosta de ser chamado de balofo? Você acha que o seu amiguinho gosta de ser chamado de bozoca? Chega para ele e pergunta se ele gosta. Você gosta de chamar? Não, não gosta. Tá vendo? Ele não gosta de ser chamado assim, por isso que ele ficou nervoso com você. E a mesma coisa em todas as faixas etárias da escola. Promover o diálogo, né? Então, assim, deve prevalecer chamar as pessoas pelo nome. E os apelidos só são bem-vindos se são carinhosos e se a pessoa que recebe o apelido gosta dele. Né? Porque apelido é uma forma de aproximar, por isso que eles existem. A gente coloca apelido nas pessoas, nos animais, né? Nos lugares, né? Porque é uma forma de aproximar. O apelido faz aquela coisa se tornar mais afetiva. Agora, se o apelido vem ao contrário disso, para zombar, diminuir, né, prejudicar, tem alguma coisa acontecendo errada. E a escola não pode ser a favor disso. Falando de apelido, eu lembrei de um exemplo importantíssimo, que eu vivi no ensino médio. Um professor, quando ia fazer a chamada, Rodrigão, ele não fazia dos nomes das pessoas, ele fazia dos apelidos pejorativos, dos bullying. Você acredita nisso? Um professor ia fazer a chamada colocando os bullying das pessoas. Então era assim, cabeçudo, balofo, cabeça de vento, mongoloide, bailarino, bazuca, menina bomba. Você acredita? Como é que um professor com essa postura de chamar as pessoas por apelidos o tempo inteiro, ela está trazendo o papel dele de professor para dentro de sala, que é promover a paz na escola, o processo de ensino-aprendizagem. Aí o que acontecia? Uns choravam de rir, outros riam de nervoso, né? Sabe aquela coisa assim? Se o próprio professor, que é autoridade em sala de aula, está mostrando que o bullying é legal e deve ser feito, como é que a gente vai combater isso de uma forma efetiva, né? Aí a prevenção é o melhor caminho, né? Então, nós temos hoje a Uhum. prevenção é o melhor caminho e situações como essa reflete aí a oportunidade que o educador tem de intervir, né? E tentar mostrar para aquela criança, para aquele jovem, que aquilo pode ser prejudicial na vida daquela pessoa que sofre o bullying, né? E, Exatamente. e a gente tem que evitar isso. Eu vejo, infelizmente, só vai para os jornais, às vezes só
é noticiado quando a situação já chega no caso extremo. Aqui no Distrito Federal, o grande número de desavenças que ocorre tem relação praticamente direta com o bullying, né? E aí a gente exige dessas escolas, dos educadores, um enfrentamento mais sério dessa situação, até para que a gente possa evitar que situações como a escola de Sobradinho ocorreu, como a da escola de Celhanda também ocorreu o esfaqueamento de uma criança, de um jovem por conta do bullying, né? O outro que queria cometer suicídio por decorrência da sua situação de nanismo. Então a gente tem que ter hoje essa reflexão, né? É um problema crônico que não vai acabar agora, não começou agora, já existe há muito tempo e a gente precisa trabalhar de uma forma mais séria para que a gente possa reduzir essas ocorrências envolvendo a situação de crianças, de adolescentes e até mesmo de adultos, né? Exatamente. E essa prevenção é muito importante e ela não deve ser considerada como algo secundário, como perder tempo, que é o que muitas vezes eu vejo, né, nas escolas, né? A escola não deve ser vista só como um local de aprendizagem de conteúdo, né? Fazendo até assim um paralelo que a gente está falando da pandemia. Não é só pensar no conteúdo, também pensar na saúde mental dos alunos. Então, muitas vezes, meia hora que você para de dar o seu conteúdo na sua sala, independente da faixa etária, né, do aluno, para falar em respeito, igualdade, solidariedade, paz, limites, impor o limite, se isso for necessário, né, para proteger uma criança, um adolescente, você está ganhando não só a vida e a saúde mental daquele aluno, como de toda a comunidade da sua sala de aula. Quando eu era professora, né, há muito tempo atrás, tinha um aluno que ficava o tempo inteiro, crianças assim de 5 anos, mais ou menos, xingando a coleguinha de apelidos pejorativos porque ela era negra. Então, assim, além do bullying, tinha a questão do racismo ali. Olhei para aquilo, assim, né, como já estava, né, me formando em psicologia, né, olhei para aquilo ali e falei assim, não, parou tudo. Agora nós vamos falar de uma coisa muito importante, que se chama respeito às pessoas. Eu quero todo mundo colocando o pé aqui no meio da sala, todo mundo descalço. A gente colocou o pé no meio da sala, qual é a cor do meu pé? Ah, tia, o seu pé é branco amarelado, do fulano. Ah, é bege, do outro é marrom, da fulana. É negro, sim. Todos nós aqui, independente da nossa tonalidade de cor, nós somos seres humanos, nós somos pessoas. E pessoa veio aqui para nossa sala para ser feliz. Ou seja, eu não dei meu conteúdo, a aula inteira foi falando sobre essas questões, né, falando sobre a importância do respeito, o tanto que eu pessoalmente ficava triste com aquilo, o tanto que meu coração chorava, né, quando eu via uma criança triste, quando eu via alguém ser desrespeitado, né, que, enfim, cor não faz ninguém ser melhor ou pior do que ninguém, isso é simplesmente uma característica, né, que atribui valor à cor, a cabelo, é totalmente aleatório, que a gente inventa coisas, que isso é coisa boba que a gente inventa, enfim, coisas assim da idade da criança, que eu ganhei um ano inteiro com esses meninos. E foi a situação mais linda que eu já vi, né? Tia, adivinha que eu encontrei final de semana no Eixão, a fulana, a menina que ele xingava, né? Ela é minha melhor amiga. Eu tô pensando em casar com ela. Aí ela, sai pra lá, casar é coisa de adulto, nós somos crianças. Então, assim, de uma situação de hostilidade, passaram por uma situação de extrema amizade, né? Dos pais me agradecerem muito. Gente, como eles ficaram amigos, como meu filho fica querendo encontrar com a amiguinha no final de semana. Então, assim, eu perdi tempo ou eu ganhei a vida daquelas crianças, né? Porque ganhou tanto a menina que sofria, como o menino que fazia o bullying, não sabia que aquilo ali era errado, precisou de uma mediação para entender, como toda a sala. Porque olha só que harmonia que ficou dali para frente. Bacana demais. Raquel, nossa conversa tão boa que o tempo passou tão rápido. Nós estamos aqui no 1 minuto final para finalizar a nossa Exato. live. Mas eu quero agradecer você mais uma vez por essa oportunidade, por sempre apoiar as causas do projeto social, né, do Professor Solidário, todas as nossas ações sociais você está sempre junto, e por ser uma das integrantes junto com a IP Psicologia, do Professor Solidário. Então, muito obrigado. Essa foi a nossa primeira live, com certeza vamos ter várias outras. Essa live será gravada aqui no Professor Solidário e também na página do Professor Solidário no Facebook.
E aí eu deixo você com 20 segundos para suas considerações finais. Eu quero agradecer o convite, fiquei muito feliz aqui em participar desse bate-papo, vamos marcar outros com certeza. Quero agradecer a presença das pessoas que estão aqui nos prestigiando, Priscila, também psicóloga lá na IP Psicologia.